gente vai comprar o Vasco? Pode ou não pode? Tá tendo discussões aí. Será que no meio moral das compras, assim dizendo legalmente, o Vasco pode ser vendido ao filho do Lamarque? Na minha opinião, pode sim, porque o filho do Lamarque, ele é independente, ele é um dono de negócio, ele tá pra lá, o Lamarque tá pra cá. Independente da Leila ser presidente do Palmeiras, a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Ou seja, ano que vem o Vasco está aberto a trabalhar com a Crefisa e a Crefisa pode fazer o que bem quiser a respeito da compra da SAF do Vasco. O que tá pegando é a EQEP. Eu acredito, baseado em todas as informações que eu já vi, eu acredito que a EQEP já está ciente de tudo. Ou seja, se o filho do Lamarque quer chegar para comprar o Vasco, ele naturalmente já mandou seus advogados conversarem com a EQEP. Ou seja, a EQEP está esperando só a decisão do filho do Lamarque bater o martelo e dizer: eu vou comprar a SAF do Vasco. Ou vocês acham que a EQEP está preocupada com quem vai comprar? Eles querem tirar um pedacinho do dinheiro, eles querem tirar parte dele. Então, gente, já acrescentei mais ou menos o que eu quero falar e vamos ver agora o que a galera aqui da SPN vai falar. Vamos ver, deixa rolar. Estes serão assuntos no Sport Center de hoje, que está começando. A gente espera, claro, que todos tenham passado um excelente dia, uma excelente noite de Natal, porque nós, claro, estamos aqui para seguir atualizando e informando vocês. Uma versão reduzida, Mari, mas sempre intensa, deste que é o maior programa esportivo do mundo. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Bruno. Bom dia, um Pocket Sport Center. Isso. Mas tem muito assunto, tá? Isso aqui, ó, uma coisa bem legal pra gente falar sobre a SAF do Vasco. A gente atualiza assim, você viu que lá nos Estados Unidos o Shaquille O'Neal quebrou o telão do Sport Center? Você viu aquela imagem? Imagina o Vagninho de lá, o chilique que não deu. Se inscreve aí, galera. Será que ele vai pagar meu depois? canal, me ajuda a crescer, Acho que pode, né? Dá uma moral. Bom, Cícero Melo tá com a gente sem quebrar telão, hein, Cícero? Só com as informações, Olha então. o Cícero aí, ó. Começamos pelo Vasco e essa possibilidade, então, da SAF ter um novo comprador e ser uma pessoa próxima à presidente do Palmeiras. Tudo bem, Cícero? Tudo bem. Boa tarde para você, Bruno, para Mari Pereira e para o fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Quem sou eu para quebrar telão? Primeiro, tem que pagar o prejuízo. Segundo, que eu não tenho essa força toda do Shaquille O'Neal. Mas vamos ao que interessa para a torcida Cruz Maltina. A boa notícia é que o Vasco está negociando a venda da SAF para o filho do dono da Crefisa. Sem recurso do investidor há 1 ano e meio, o Vasco, com a diretoria do presidente Pedrinho, hoje no controle da SAF Cruz Maltina, está negociando com um novo interessado de comprar a SAF do Vasco. É ele, Marcos Faria Lamáquia, 47 anos, filho de José Lamáquia, marido da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Eles são os donos da Crefisa, que já patrocinou o Palmeiras, agora não patrocina mais. O Pedrinho, o presidente do Vasco, que está tratando do negócio diretamente com o interessado. Pedrinho vai continuar tratando. Hoje não temos nenhuma novidade ainda no caso. Estamos em cima tentando apurar se a coisa evoluiu. Tá? O Pedrinho, inclusive, já adiantou a aliados na última terça-feira que ele vai tratar do caso da venda da SAF, mas que não será candidato à reeleição para a presença do Vasco triênio 2027-2029, né? Com a eleição marcada para o fim de 2026. Ele alega desgaste na política do clube e episódios lamentáveis envolvendo a sua família, pelo que o cargo tem, perda de jogos e a torcida revoltada. Lembrando que a divisão das ações da SAF vascaína hoje está da seguinte forma: 30% pertencem ao clube associativo Vasco, 31% pertence a 777 Partners, que os comprou com os aportes em 2022, e 39% estão em discussão da arbitragem. Vamos aguardar, desenrolar tudo isso, podemos ter novidades nos próximos dias. Para terminar, em relação ao futebol do Vasco, o mercado da bola, o Vasco continua interessado no atacante Breno Lopes, 29 anos, do Fortaleza. Não vai ficar, Fortaleza disputa a Série B, o salário dele é muito alto. Vasco, São Paulo e Vitória estão interessados no jogador. Nos próximos dias poderemos ter novidades, Bruno. E tudo antes de deixar rolar aqui, vou falar só a respeito do Breno Lopes, tá?
excelente jogador para compor elenco. O Breno Lopes é um jogador de ponta, rápido, agudo e sabe fazer gol, tá? E imagina ele na mão do Diniz. Diniz botando ele ali na hora certa, ele pegando confiança, ele é abusado, ele vai para cima também. Então, tendo o Andrés Gomes de um lado e o Breno do outro lado no segundo tempo, é muito interessante, tá? Já começa a melhorar o banco. Ele não vem para ser titular, na minha opinião, porque o titular é o Nuno e continua com o Andrés Gomes, até que o Vasco traga melhores que ele para brigar ali. Mas, por enquanto, o Breno Lopes seria um bom reforço, tá? Na minha opinião, comentei, falei e é isso que eu acredito que vai ser. Breno Lopes, eu acredito que venha, tá? Vai vir. Resumido então pelo Cícero, envolvendo o mercado, envolvendo o futuro do Pedrinho e principalmente o futuro da SAF. Mari, como é que você vê então essa possibilidade de uma pessoa que tem, claro, seus negócios independentemente, né, da presidente do Palmeiras, porém é enteado dela? Como é que você enxerga? É esse parentesco, né, que aproxima negócios diferentes. Leila Pereira e provavelmente o futuro, enfim, comprador da SAF O filho do Vasco. dele pode investir onde quiser. Assim, eu imagino que vão problematizar, né, quando as coisas acontecerem. Já algumas coisas, já quando o Vasco pegou o empréstimo da Crefisa, fica tudo muito ligado. Mas eu acho que pro Vasco é uma oportunidade boa, assim. O Vasco ele precisa urgentemente reencontrar uma SAF. Com certeza. Dessa vez uma SAF comprometida com o que o clube necessita. E essa aproximação do Pedrinho já com essa família faz muito sentido, né? Ele já falou publicamente que ele elogia a Leila pela gestão, como ela trabalha, ele se espelha nela, ele acha que ela faz o trabalho muito bem e isso é verdade. Então acho que pode ser uma boa, sim, pro Vasco. A gente tá falando de uma compra, de um empresário, alguém que tem um rosto, que tem um nome, porque naquela história toda da 777 era muito abstrato o que acontecia e acabou que até tinha um rosto de início, né? Depois esse rosto sumiu. Nunca precisou dar uma satisfação quando os problemas apareceram, Mari. Exatamente. Agora essa pessoa ela já é muito mais acessível, né? Ela de fato existe e ligada a vários negócios. Então acho que pelo menos dessa vez, talvez o Vasco ele tenha mais controle sobre a situação. Do Vasco, então, para o Palmeiras, presidente de São Paulo. Perfeito. Qual é a novidade do Vasco? Então, o enteado da Leila pode comprar a SAF do Vasco? Exatamente. O enteado da Leila, vou até ler o nome para não errar aqui, o Marcos Faria Lamáquia, que é filho do dono da Crefisa, ele negocia para comprar a SAF do Vasco. Essa negociação não tem a ver com a Crefisa, assim, até porque ele é um cara... Quem é ouvindo os bastidores, ele tem muito dinheiro e não precisa da Crefisa para fazer esse negócio. Só também frisar aqui que a Leila não tem a ver com essa questão toda. Muita gente fala nas redes sociais, mas ele... Gente, é como eu falei, o filho do Lamáquia, ele é dono do negócio dele, ou seja, o cara já é rodado, o cara é experiente, ele tá vendo um grande negócio no Vasco. Ele só quer fazer um investimento no clube de regatas Vasco da Gama, como um vídeo que eu fiz atrás, em que o Vampeta disse que o Vasco é uma potência mundial, que o Vasco é um gigante que está dormindo. Vocês podem ver no vídeo que eu fiz aí, os últimos vídeos, eu peguei as falas do Vampeta e ele reconheceu que o Vasco é um gigante adormecido. O Vasco é um gigante que precisa de um grande investimento. E o filho do Lamáquia, o Marcos Lamáquia, tá vendo que o Vasco vai ser uma mina de dinheiro para ele. O Vasco vai ser a maior mina de dinheiro desse rapaz que está agora querendo investir no Vasco. Então, vamos parar de mimimi, de ficar ouvindo esses comentários aí, que pode, não pode, será que pode, tá vindo fair play aí, começa em janeiro, o fair play não vai afetar em nada o Vasco, o fair play tá preocupado em clubes que não têm condição de pagar jogadores e contratam jogadores, coisa que o Corinthians e milhões de times aí no Brasil anda fazendo, tá? Então, a peteca deles vão abaixar, tá? Eles vão acabar com essa mania, se vai comprar, tem que pagar. Entendeu? O fair play tá vindo pra isso. Então tem muitas emissoras aí falando coisa de que não sei o que lá, é imoral, que o não sei o que lá, a Leila é presidente. Mano, a Leila é presidente do Palmeiras até o final de 2026, ou seja, 2027. Em 2027 ela não é mais presidente do Palmeiras, ou seja, ela vai estar livre. E eu tenho certeza que ela vai vir pro Vasco, tá? Se tá começando agora com o enteado dela comprando a SAF do Vasco, com certeza ela vai querer ser a CEO do Vasco futuramente. Ou você acha que ela vai querer não se envolver mais com futebol? Ou será que ela vai parar em outro clube sabendo que houve toda essa expectativa de ela vir pro Vasco? Então eu tô dando a minha opinião, sou um mero torcedor, mais informado, eu estudo, assisto vários conteúdos para poder trazer a minha opinião. Neste momento eu estou acrescentando um conteúdo em cima disso que eu estou assistindo e trazendo para vocês a minha visão. Esse é o meu canal, tá bom? Então, e não esquecendo, curte aí meu canal, tá? Compartilha, deixa um like legal, ajuda meu canal a crescer. Tamo junto, vamos continuar vendo aqui.
Ele é um cara que tem muita boa relação com a Leila, até porque ele é enteado dela, tudo mais. Mas ele é filho do Zé Roberto Lamarck. Isso, que é o marido da Leila. Tá. Então é bom frisar isso. E aí é mais a questão que ele tem uma boa relação com a Leila e vai beber da fonte da Leila quando a gente fala de negócios, porque a Leila colocou a Crefisa, que mudou a questão do patrocínio no futebol brasileiro, que revolucionou, a gente pode dizer assim. Então ele bebe um pouco da fonte e ele tem muita boa relação, o Marcos, com a diretoria atual do Vasco, com o Pedrinho. Então existe essa negociação em andamento, a informação foi antecipada pelo Lucas Pedrosa, jornalista muito bom, e que nós confirmamos aqui, mas existem alguns percalços aí nessa questão. Mas espera aí, só para algumas entender. coisas para Ele trabalha diretamente com a Leila ou não? Tem nada a ver, não. Não, ele tem os seus negócios próprios, então não será envolvido com a Crefisa, etc. É isso aí, questão. foi o que eu falei. Só pra gente deixar bem claro aqui. Será Nem com a AFAN, nem com essas empresas da Leila. Ele é um cara muito rico, então ele tem o seu próprio patrimônio. Então vamos esperar aí que tem muitas coisas para acontecer, mas existem negociações e andamentos para a SAF do Vasco ser vendida novamente. Então essa notícia, Bruno Andrade, Hernan, também é bem importante, né, pela proximidade. Lá atrás, já primeiro do Pedrinho, até com a própria Leila e com o Lamáquia. A mídia mas então poderia ser o filho do Lamáquia, que tem, a mídia viu o Vasco que é no mercado financeiro também. Mercado financeiro, isso. Ele tem vários negócios. Segura o Vascão, então, o Vascão ele é um cara que tem muita boa tudo. relação com o Pedrinho. O Pedrinho também tem muita relação com o José, né, que a gente tá falando com o dono da Crefisa. Eles têm uns negócios, conversam, rolou um empréstimo também, e a tendência é que role mais um empréstimo visando 2026. Aquele empréstimo que o Vasco pegou, se eu não me engano, tem que confirmar, mas foi 80 milhões para 2025 e deve rolar mais um empréstimo para 2026. A relação é muito boa deles, por isso mais o 80? interesse em comprar a SAF do Vasco. Olha aí, Hernan e Bruno Andrade, essa é uma notícia que está deixando o Vascaíno... é aquela história, né? O Vascaíno, ele fica esperançoso com esse futuro confiante. E, ao mesmo tempo, os Vocês vão rivais ter que eles engolir ficam o Vascão. Discutindo se existe aí algum conflito ou não nessa história. Vão né? ter que engolir o Vascão na mídia. Tem comercial. Esse som... Achela Vista comercial. hora de play! É bom a gente citar que, por exemplo, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila, né, dono da Crefisa, ele sempre foi muito ligado ao futebol. Ele sempre gostou muito do futebol. É um palmeirense assim, maluco e tal, pelo clube. E quando ele chega como patrocinador através da Leila Pereira, que depois se torna conselheira e aí assume a presidência, o sonho dele era que o time fosse campeão da Libertadores com o patrocínio dele, né? Com ele como patrocinador e depois como gestor, agora como é a mulher dele, a Leila Pereira. Perfeito. Então, assim, era um sonho deles de transformar o Palmeiras um Palmeiras multicampeão, e o Zé Roberto Lamáquia está em todas as viagens do Palmeiras, né? Por exemplo, na final de Lima, a gente teve a oportunidade, né, Bruno, de tomar um café ali com ele na mesa, ali, estava perto, bom de papo, o cara que fala muito sobre futebol e tal. E a família toda gosta muito de futebol, os filhos gostam muito de futebol. Então, assim, a entrada nessa questão do Vasco, ela já não é de agora, ela já vinha, né, já vinha sendo tratada e trabalhada nos bastidores. Tanto que o Zé Roberto Lamáquia, num determinado momento, ele até fala em comprar o name rights de São Januário. Verdade. Então, assim, é uma situação que a família já vinha de olho na questão do Vasco, mas que não tem nada a ver com o Palmeiras nesse momento. Bruno Andrade, como é que isso é visto aí também na Europa, nessa questão das compras, SAFs? Aí é SAD, né? Aí não é SAF, é SAD, né, Bruno? Aqui é SAD. E, aliás, não custa lembrar, semana passada a gente trouxe de forma exclusiva na ESPN o Daniel Alves. Sim, Daniel Alves comprou uma SAD, que nada mais é do que uma SAF para vocês aí, para nós no Brasil. Aqui em Portugal, SAD, uma sociedade anônima desportiva. O Daniel Alves, enfim, absolvido há pouco mais aí de 10 meses na Justiça da Catalunha, comprou um clube em Portugal, da terceira divisão, cogita voltar a jogar e no futuro próximo ainda ser treinador. Daniel Alves, então há uma diferença ali burocrática entre SAF e SAD, mas no geral é a mesma coisa. Acontece muito em Portugal. Em Portugal, praticamente todos os clubes. O Porto é SAD, o Sporting é SAD, o Benfica é SAD, há a parte do clube social, a instituição no geral, mas há a SAD, que é controlada mais por administradores, tem as ações cotadas na Bolsa.
uma diferença muito grande entre SAD e SAF. A SAD em Portugal, eles são obrigados a declarar oficialmente todas as movimentações de alto padrão financeiro. Por exemplo, sempre que o Benfica contrata um jogador acima de 10 milhões de euros, por exemplo, tem lá um mínimo. Aí vai entrar um fair play aqui no Brasil. 5 ou se é 10. Mas cada contratação acima de 10 milhões de euros, o Benfica é obrigado, por conta de ações cotadas na Bolsa, de detalhar todo o processo, que pagou 10 milhões de euros, que o clube tal ficou com determinada porcentagem, que a cláusula de rescisão é X, é que eles são obrigados, caso contrário, são multados. Há uma transparência muito grande aqui que Portugal cobra. Coisa rápida, né? Como o Vasco possivelmente venha a ser então aí administrado por alguém ligado a, enfim, eu não vou dizer ligado à Crefisa porque é muito claro para mim uma questão e isso até a gente pode fazer um rápido paralelo que aconteceu no Mundial de Clubes no meio do ano. Tinha lá o León do México e o Pachuca do México, os dois são donos da mesma empresa, um conglomerado mexicano. E a FIFA achou por bem que somente um pudesse participar do Mundial de Clubes, participou o Pachuca, o León foi cortado. O León que seria então adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Nesse caso, Vasco e Palmeiras não seriam donos da mesma empresa. Pessoas ligadas, evidentemente, mas acho que a FIFA não colocaria problemas porque o dinheiro não vai sair do mesmo lado, que no caso seria a Crefisa, por exemplo. E da mesma empresa. Então é isso aí, galera. Mais comentários, espero ver mais comentários de vocês. Eu quero ver vocês interagindo com o meu canal. Comenta aqui, me diga o que vocês estão achando do meu canal, React com a FB Bascão. É muito importante para mim saber o que vocês acham do meu canal, porque vocês têm visto aí que tem muitos conteúdos que são até gravados assim como eu tô gravando, mas as pessoas não falam nada, não acrescentam nada, fica só com a carinha ali do lado, fica olhando, fala no começo algumas coisinhas, vende uma coisinha ali porque o canal já é monetizado, aí depois deixa todo o conteúdo acontecer e no final fala uma coisinha que não tem nada a ver, mas conteúdo dele próprio, a visão dele próprio, no caso é o que eu faço, eu acrescento aqui, eu dou minha opinião mesmo, falo, eu tô mostrando aqui que eu entendo. Então, por que eu tô falando isso com vocês? Para vocês verem que futuramente o YouTube pode começar a pegar no pé desses canais. Então, o YouTube assistindo os meus canais, eles estão vendo realmente que eu estou acrescentando conteúdo, ou seja, eu estou agregando conteúdo, eu estou conversando com vocês. Então, eu peguei os acontecimentos da mídia que todo mundo está fazendo e estou dando a minha visão em cima disso. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou lutar até o final para o meu canal crescer. Eu acredito que vocês vão me ajudar a crescer o meu canal e é isso. Só curte, comenta, compartilha, tá? E é isso. Tamo junto.